E aí, pessoal, tudo bom? É, Vamos agora. Eu vou fazer esse vídeo recapitulando a nossa primeira aula de entrada e apresentação dos dados no Python. E vou mostrar a segunda aula que são os condicionais, tá? Aqui, bom, parte teórica ali que não é agora, como vocês já viram, não é tão importante. Não vou estar lendo nada, né? Tudo que nós vimos. A única coisa aqui, ó, tá, bom, falei para vocês, né? Tem que instalar o Python. Se vocês forem usar o PyCharm, instalar depois o PyCharm e coloquei aqui esse interpretador online, né? Para quem quer programar diretamente pela internet, não quer instalar nada no computador. E tem também aquele Google Notebook. Isso é só vocês colocarem ali no Google mesmo, Google Colab, Google Notebook, vocês vão achar. Vou colocar também na descrição desse vídeo o endereço ali para vocês usarem aquele site. Qualquer um, quem quer usar o PyCharm vai funcionar, quem quer usar o RapIT vai funcionar, quem quer usar o Google Notebook vai funcionar igual, tá? As referências de leituras, aqui você já tem, já mandei a apresentação para vocês, tá? Então a gente vai fazer aqui, relembrar um pouco a entrada de dados, tá? Deixa eu abrir o PyCharm aqui, acho que vai ser o mais fácil para vocês lerem. Deixa ele estar carregando. Só um pouquinho. Tá. Acho que eu tinha feito uma. Vou pegar aqui. Aula 1. Tá? Joia. Aumentar um pouco. Pera aí, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui, vou configurar aqui para aparecer bem na tela de vocês. Aqui. Aumentei um pouco a fonte, ficou melhor. Vamos voltar aqui nossa apresentação. Aqui. Jeito mais fácil de receber um dado no Python, a gente declara o nome da variável e coloca o input, né? Igual o input, que daí aquele input é o que ela vai receber valores dentro daquela variável, tá? Coloquei entre parênteses e entre aspas ali para aparecer um texto normal. Vamos fazer um teste. Então, nome é igual input. Aqui o computador está sabendo que eu vou inserir algum nome, algum valor naquela variável, tá? Então, para ficar bonito, para eu fazer uma demonstração de explicação, eu coloco entre aspas e vou colocar um texto para declarar o que é aquele nome ali, que é aquela entrada de dados ali. Digite um nome, tá? Eu gosto de colocar 2 pontos de espaço para ficar organizado aqui. Certo? Recebi um nome, então recebi valores. Eu quero imprimir o que eu recebi. No Python, para imprimir alguma coisa na tela, usamos o print. E o que eu vou imprimir? Eu quero imprimir o valor dessa variável. Então eu escrevo aqui nome. O que nós temos aqui? Eu criei uma variável nome. Eu estou inserindo um valor para dentro dessa variável. E ao inserir o valor, eu estou colocando um texto aqui de explicação. Tá? E aqui eu estou mandando imprimir esse nome. Então, botão direito, executar. Tá aqui embaixo, digite um nome, meu nome, Daniel. E ele imprimiu Daniel ali.
Não tem nada mais básico, mais simples que isso. Eu posso colocar aqui também, ó, deixar bonitinho. Meu nome é Daniel. Como é que a gente faz? Eu vou colocar sempre em Python, que está entre aspas, é texto. Então, meu nome é espaço. Tá? 2 pontos espaço. Aqui é texto. Falta daí eu puxar o valor do conteúdo daquela variável para cá. Então eu coloco vírgula e coloco o nome da variável. Nome. Ficou meio confuso o nome da variável sendo nome, mas deu para entender, né? Posso fazer o botão direito RAM, aula, aula 1, que é o nome do arquivo. Posso clicar aqui, ó, só em RAM, ou Shift F10. Tudo da mesma coisa. Aqui eu estou usando o PyCharm. Então, RAM aula 1, nome, Daniel. Dou Enter. Meu nome é Daniel. Aqui até nem precisava desse espaço aqui, ó, porque ele sabe que antes de uma vírgula ele insere um espaço automático. Vamos colocar mais um aqui. Digite seu nome. Meu nome é Teste. Meu nome é Teste. Eu acho que isso aqui ficou bem claro, né? Essa entrada e essa saída. Vamos fazer com números. Eu vou fazer diferente agora aqui, ó. Num 1, digite um número. Tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu coloquei no 1, nome da variável no 1, e ele vai aparecer a mensagem ali, digite um número, e vai receber um número para dentro daquela variável. Num 2 igual input, porque é entrada de dados, digite um segundo número. Tá? E o que eu quero fazer? Eu vou fazer a soma desses dois números. Então, um no 1 mais num 2. Deixei espaço aqui para vocês não se perderem. Então, eu recebi o número 1. Vai aparecer a mensagem, digite um número. Vou digitar o número. Ele vai entrar naquela variável ali. Recebi um num 2. Ele vai aparecer a mensagem, digite um segundo número. E daí a gente vai digitar o número e vai entrar na variável 2, a num 2. E agora ele vai imprimir a soma desses dois números. Então, RAM na aula 1, digite o número 3. Digite o segundo número 4. 34, tá? Opa, mas espera aí. 3 mais 4 é 7. Não é 34. Por quê? Por padrão, o Python ele recebe os valores. Se a gente não falar nada, que não é nada, ele vai receber como texto. Então ele não recebeu aquele 3 ali como um 3 para a gente somar. Ele recebeu aquele 3 ali como texto. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, nós temos os tipos básicos de dados, que é o inteiro, é o float, o complexo e string. Tá? São esses 4 aqui. Por padrão, ele recebeu aquele 13 e aquele 4 ali sendo uma string. E não tem como somar string. O máximo que ela vai fazer é concatenar. O que é concatenar? É juntar uma caneta mais outra caneta. O que nós temos? Uma caneta grande? Temos duas canetas, né? Mas no caso ele vai entender sendo uma caneta mais uma caneta, e ele vai juntar aquelas duas ali. Tá? Depois nós temos as estruturas de alto nível, que são tuplas, listas e dicionários, que a gente vai ver mais adiante, tá? Aqui são exemplos, né? O que são números inteiros, o que são números longos, o que são floats, o que são números complexos, tá? Números inteiros são de menos o infinito, passa pelo zero, mais infinito, tá? É número que não tem ponto, não tem vírgula. Números longos são outro tipo de informação que a gente não vai falar agora, porque não cabe. E float é todo número que tem ponto. Por exemplo, eu quero dividir 3 por 2. Vai ser 1.5. Esse valor, assim, vai ser um número float. Complexo, a mesma coisa do longo, não vamos tratar hoje nessa primeira aula para não dar confusão.
Aqui nós temos umas operações, tá? Que é soma, que é subtração, que é multiplicação, que é divisão. Aqui que é divisão inteira, que é resto, transformar um número em negativo, transformar em positivo. Tem outras coisas aqui mais complexas que eu não vou falar hoje, porque a gente está na nossa primeira aula, revisando a nossa primeira aula, não vem ao caso, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Aqui a gente está vendo que, ó, a soma não está acontecendo aqui. A soma não está acontecendo, tá? Como é que a gente faz? Esse número aqui está como string, está como texto, e eu quero que esse número seja lido como um inteiro. Eu declaro que esse número é inteiro aqui, ó, antes de receber o dado. Então, inteiro, abro parênteses e fecho os parênteses aqui. É a mesma coisa aqui, ó. Inteiro, abro os parênteses e fecho os parênteses aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Estou recebendo no 1. Eu estou dizendo para o computador que esse número é inteiro, tá? Na função input, porque eu estou colocando valores naquilo ali. Para deixar organizado, eu aproveito e coloco um texto que faz parte da função input, né? Do recurso do Python. Um texto para dizer, ó, coloca um número par, um número ímpar, alguma coisa assim para ele se organizar. Vamos executar aqui para ver se rola. Digita o número, o mesmo 3 do exemplo, o mesmo 4 do exemplo, e ó, já deu o resultado diferente aí. Porque números inteiros nós podemos somar, certo? Certo? Então a gente vai fazer aqui, ó, as 4 operações básicas para vocês verem. Soma, subtração, multiplicação, que é asterisco, e divisão, tá? Vamos executar. Vou colocar o mesmo aqui. Vou colocar um número par para não dar confusão. 6 e 3. Então, olha o que apareceu. Primeiro era soma. 6 mais 3, 9. Funcionou. 6 menos 3 é 3. Funcionou. 6 vezes 3, 18. Funcionou. 6 dividido por 3, 2. Tá aqui o resultado. Funcionou. Tá? Reparem que todo o resultado de uma divisão no Python ele vai sair em float, em ponto flutuante. Então ele apareceu o ponto ali. Tá? Para ficar bonitinho, vamos colocar um texto aqui. A soma é 2 pontos, fecho aspas, vírgula. Tá? Isso aqui eu estou trabalhando para mostrar a vocês como inserir essas variáveis em uma string, em um texto, né? A some, não. A soma, a subtração é, tá? Quando eu acabo o texto, fecho aspas e coloco a vírgula. A multiplicação é e a divisão é. Agora vai ficar bonito. 5, 2. Então, a soma é 7, a subtração é 3, a multiplicação é 10 e a divisão é 2,5.
Legal? Nós temos outros aqui que nós vimos em aula. Deixa eu... foi o barra barra e foi o barra barra, sinal de porcentagem e os dois asteriscos. Vamos fazer esse teste aqui. Então, vou copiar a mesma coisa. Print. Num 1. Opa. Num 1. Barra. Num 2. Que são essas operações aqui? Num 1. Sinal de porcentagem. Num 2. E print. Num 1. Asterisco, asterisco. Num 2. Certo? Vamos executar. Vamos usar o mesmo 5 e 2. 5 e 2. Olhem só. O primeiro, barra barra, é a divisão exata. Deixa eu puxar aqui. Pra gente... Deixa eu pegar minha caneta. Então, primeiro. Opa. Torto. Primeiro, barra, tá? Aqui, ele apresentou o resultado 2. O que é isso? Se a gente pegar, ó, dividir o 5 por 2, o que vai dar? Quantos 2 cabem no 5 inteiro, assim? Cabem 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. E sobra 1. Já teríamos que colocar o ponto. O barra barra, ele vai pegar esse primeiro número aqui antes do ponto, que seria a divisão... Esqueci o termo agora, divisão exata não, mas é a primeira divisão inteira, tá? Então, é aqui, ó, primeira divisão inteira sem o ponto, tá? Então, quando a gente quer um número mais exato de uma divisão, é aquela ali. Não é bem esse termo, que me deu um branco agora aqui. Então, 5 dividido por 2, ele dá 2,5. Mas se a gente utilizar a barra barra, ele vai dar o primeiro número inteiro aqui. O sinal de porcentagem, ele é quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Ele é o resto da divisão inteira, que é isso aqui, ó. Se a gente pegar, por exemplo, assim, ó, dividir 7 por 3, tá? Quantos 3 cabem no 7? 2. Isso sem ponto, a primeira divisão tem. 2 vezes 3 dá 6. O que é o resto? É aqui, ó. É o resto da divisão inteira. Se nós pegarmos, ó, 6 dividido por 2. Quantos 2 cabem dentro do 6? 3. Então, 3 vezes 2 dá 6, sobra 0. O resto da divisão de 6 por 2 é 0. O resto da divisão de 7 por 3 é 1. Para que a gente faz isso aqui? Para saber se o número é par ou é ímpar. Se o resto da divisão é 0, da divisão por 2, ele é par. Se o resto da divisão por 2 é 1, ele é ímpar. Fiz certo aqui? Fiz certo. Tá certo. Tá. E o asterisco é elevado. O asterisco duplo, né? Deixa eu limpar as telas aqui. Por exemplo, eu coloquei o número 1 é 5 e o número 2 é 2. Se eu colocar, então, ali, num 1, asterisco, asterisco, num 2,
Esse num 1 aqui vai ser o 5. E o num 2 vai ser o elevado, ou seja, 5 vezes 5, 25. Isso é matemática pura. Nosso bom e velho Python aí. Só para deixar organizado, a gente pode colocar aqui, então, a divisão inteira é... Tá, isso aqui eu tô fazendo, repetindo várias vezes para vocês pegarem bem esse jeito, assim, de colocar texto e no meio do texto colocar uma variável. Aqui, então, o resto da divisão é o número elevado ao segundo é... Então, vamos fazer outro aqui, vamos fazer 6 e 3. 6 e 5. Então aqui, ó, 6 e 5 é 11. 6 menos 5 dá 1. 6 vezes 5, 30. A divisão é 1,2. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. A divisão inteira é 1. Então cabe 1/5 dentro do 6 ali. O resto da divisão é 1, que é ímpar, né? Não é ímpar, é 6 dividido sobra 1. Tá, vamos ver o caso agora do ímpar. E 6 elevado à quinta potência é 7.776. Vamos fazer diferente agora, vamos colocar o primeiro número menor. Então, 5 dividido por 6. Então, aqui, ó. 5 mais 6 é 11. 5 menos 6, daí é menor, né? É menos 1. A multiplicação continua sendo 30. A divisão, se eu tenho 5 e divido 5 laranjas dividido por 6 pessoas, cada uma vai ficar com menos de uma laranja. 0,83 partes de uma laranja. A divisão inteira é 0. O resto da divisão é 5. E o número elevado ao segundo, ou seja, 5 elevado à sexta potência é 15.625. Legal? Legal. Continuando a nossa apresentação, né? Nunca esqueça que um asterisco no Python é multiplicação, 2 asteriscos é uma potenciação. Uma barra é uma divisão, 2 barras é uma divisão inteira. Tá? Operadores de comparação. Isso aqui a gente vai ver agora para a próxima aula, que é nesse vídeo mesmo, que são os operadores condicionais. Isso é igual na matemática, isso é igual no Excel, que vocês já trabalharam, né? Então, sinal de menor que, menor ou igual a, maior que, maior ou igual. 2 sinais de igual é uma comparação. Um sinal de um ponto de exclamação e o igual é um diferente, tá? Is, in, not in não vamos usar agora, não vem ao caso, tá? Não adianta a gente ver um monte de coisa aqui e não trabalhar nelas na prática. Então, isso aqui depois a gente volta, tá? Nunca esqueça aqui no Python, né? Igual é uma atribuição de valor. Então, no 1 é igual a input, que é o valor que a gente está inserindo. Já vimos isso ali, né? 2 sinais de igual é uma comparação de variáveis e valores, que a gente vai ver agora no if. If que eu digo executando uma condição. Aqui os exercícios, tá? Que vocês já passei para vocês. Fim da apresentação. Agora nós vamos para a segunda apresentação, que é essa aqui, ó.
execução condicional. Vamos lá. O que é? Em qualquer linguagem de programação, há momentos em que o programador precisa verificar condições e alterar o comportamento do programa de acordo com os resultados dessas condições. Essas condições, as condições condicionais, nos dão essa possibilidade. A forma mais simples de seleção é o comando if. Ele é algumas vezes denominado de seleção binária, uma vez que admite dois possíveis caminhos de execução. Vamos ver. Parece estranho. É isso aqui, ó. Comando 1, comando 2, tá? Deixa eu sumir aqui. Comando 1, comando 2. Então, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Então, eu quero entrar numa sala. Qual é a condição? Se a porta estiver aberta, porta está aberta. Está? Verdade? Então, entro na sala. A porta está aberta? É falso isso? Não está aberta. Então, eu abro a porta. Aí eu entro na sala. É isso aí. Vocês já viram em outras linguagens de programação. Tá? A síntese dessa condição é: se a condição, faça comando 1. Se não, faça comando 2. Então, a porta está aberta. Se a porta estiver aberta, então, entre na sala. Se não, abra a porta. E aqui, na prática mesmo, tá? Como é que está esse código? Idade. Idade, tá? Aqui a variável, igual, int, porque eu estou inserindo um valor para dentro dessa variável. Digite a sua idade. Se a idade for menor que 18, então ele vai imprimir menor de idade. Else, ou seja, se a idade não for menor de 18, ele vai imprimir maior de idade. Vamos fazer isso aqui na prática. Vamos abrir o PyCharm. Vamos apagar tudo isso aqui. Idade é igual a int, tá? Input. Por que int? Porque é um número inteiro que eu estou inserindo. Não é quebrado, não é nada, né? Digite sua idade. Tá. Eu estou me perdendo na digitação aqui porque eu estou vendo a tela que eu estou gravando aqui e essa tela está em frente ao meu monitor mesmo. Então, por isso que eu estou digitando alguns erros aqui. Então, se, que é o if, né? If em inglês. Idade for menor que 18, como é que funciona ali, ó? É o if, é a condição. A condição é o quê? É esse bloco aqui, ó. Idade menor que 18, 2 pontos para funcionar esse código. Automaticamente, quando a gente digita o if, ele já coloca esse espaço aqui que é chamado de indentação. No Python, isso aqui é obrigatório. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês que eu não vou colocar essa indentação, vocês vão ver que vai dar erro. Então, se aquela idade for realmente menor que 18, imprima menor de idade. Certo? E na sequência aqui, ó, else. O else seria um quê? Um se não. Se a primeira condição não for satisfeita, então print maior de idade. Vamos ver se vai funcionar? Vamos. Digite a sua idade, eu tenho 15 anos. Menor de idade. Vamos de novo? Digite a sua idade, 22 anos. Maior de idade. Tá? Nesse caso aqui, ó, ele até funciona se eu colocar 18, ó. Por que o 18? 18 seria o quê? Idade igual a 18. Mas a minha condição aqui, ó, é se for menor de 18.
O que é o contrário desse menor de 18? Pode ser igual a 18 ou maior que 18. Menor que 18 já é considerado, igual a 18 já é considerado maior de idade, tá? O importante é vocês entenderem essa condição, né? E como é que é a estrutura disso aí. É bem fácil, ó. 4 linhas. Então, se, if, que isso aqui é a função mesmo, né? E aqui é o bloco da condição. Se a idade for menor que 18, 2 pontos para eu colocar a operação, né? Nem que seja essa operação seja um print, né? Então ele vai digitar menor de idade. Else quer dizer o quê? É o senão. Se essa primeira condição aqui não for satisfeita, então imprima o maior de idade. Dá para a gente fazer um exemplo aqui, ó. Num 1. Insira um número. Num 2. Segundo número. Olha o que eu vou fazer, ó. Se num 1 for menor que num 2, então ele vai somar. Num 1 mais num 2. Se for o contrário, ele vai multiplicar. Num 1, num 2. Vamos ver o que a gente fez aqui. Eu vou digitar 2 números. Se o num 1 for menor que num 2, ele vai somar. Se não, ele vai multiplicar. Ou seja, se forem o num 1 e o num 2 forem iguais, ele vai multiplicar. Se o num 1 for maior que o num 2, ele vai multiplicar também. Vamos ver se vai dar certo. Fiz de cabeça agora esse exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 e 3. Ó, vai dar 5. Por quê? Caiu nessa condição aqui, ó. O num 1 era 2, foi 2. O num 2 é 3, então o num 1 é menor que o num 2. Então ele somou. Vamos fazer o contrário. 3 e 2. Aqui ele vai multiplicar. Certo? Dúvidas? Não? Então, vamos dar sequência aqui. Bom, esse aqui é o princípio da execução condicional. O que nós temos aqui? Os operadores de comparação que vimos que eu já mostrei na aula passada para vocês, tá? A gente faz algum exemplo utilizando eles, tá? Nunca esqueçam, tá? Que tem que ter a indentação. Então, no Python, a indentação é obrigatória. Seu código não irá rodar caso esteja mal indentado. Tá? Então, aqui ele vai funcionar nesse primeiro exemplo e aqui ele não vai funcionar. Vamos ver. Ó, eu vou tirar a indentação e vou mandar ele executar. Ele vai dar erro, ó, porque tem que ter essa indentação aí. Certo? Vamos fazer um exercício. Se 4 mais 5 for igual a 10, imprima verdadeiro. Caso contrário, imprima falso. O que vai aparecer nesse nosso código aí? 5 segundos para vocês fazerem de cabeça. Tá? Já fizeram? Vamos ver na prática aqui.
Deixa eu pegar. Digitar esse código. If 4 mais 5 é igual a 10. Print verdadeiro. Falso. Bem bom esse exemplo aqui. Vocês vão ver por quê. Verdadeiro. Vamos executar. Olha o que apareceu. Falso e verdadeiro. Que seria resposta C. Por que isso, pessoal? Então, se caso 4 mais 5 for igual a 10, quanto é que é 4 mais 5? É 9. É igual a 10? Não. Então ele não vai imprimir verdadeiro. Ele já vai, nesse caso aqui, do else, do falso. Tá? Mas o que esse print verdadeiro aqui tá fazendo aqui? Se vocês forem ver, ele tá fora da indentação. Tá? Ou seja, ele não tem nada a ver com esse if aqui. Se nós puxássemos aqui, ó, junto dessa indentação, aí sim ele iria aparecer. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Print texto fora do if. Olha esse exemplo. Então, se 4 mais 5 for igual a 10, se isso aqui for verdadeiro, ele vai executar isso aqui. Só que isso não é verdadeiro, essa condição não foi satisfeita. Então, else, ele vai imprimir falso, ele vai imprimir verdadeiro, que é um exemplo que eu criei, e texto fora do if. Por quê? Isso aqui vai acontecer independente desse if, desse else. Porque ele está fora da indentação aqui, ele está fora das execuções condicionais. Entenderam por que a importância da indentação? Voltando para a apresentação. Aqui nós temos execução de condicionais alinhados. Seria um if dentro de outro if. Então, estamos aqui, ó. Se x for menor que y, se for verdadeiro, ele vai fazer o comando A e vai seguir o programa. Se o x for menor que o y e isso aqui for falso, ele vai cair para dentro de outro if. E esse if vai ter mais dois comandos, que é isso aqui, ó. If x menor que y, então ele vai imprimir x é menor que y. Caso contrário, o que é esse caso contrário? Se o x for maior que o y, ou se ele for igual, ele vai cair para esse else aqui. Dentro desse else, ele vai ter outro if. Depois nós vamos ter um exemplo direitinho disso aqui. Acho que até aqui, ó. O seguinte código causará erro. Vamos digitar esse código aqui para a gente ver, que daí é o que dá tempo de vocês digitarem aí também. X é igual a menos 10. If x for menor que 0, print o número é negativo. Tá, eu não vou colocar tudo para a gente não perder tempo aqui. Já estamos em 39 minutos de aula. X maior que 0. Print. X é
positivo. Então, aqui nós declaramos que x é menos 10, tá? Se o x for menor que zero, ele vai imprimir o x é negativo. Caso contrário, se essa condição não for satisfeita, tá? Que no caso aqui foi satisfeito, mas se não fosse. Então, se ele não fosse menor que zero, ele ia cair para dentro desse else aqui. E esse else iria executar um novo teste de condição. Então, x não é menor que zero. Então, se ele for maior que zero, vai imprimir que é positivo. Se ele não é menor que zero e não é maior que zero, ele é igual a zero. Vamos fazer um exemplo aqui. X igual a 10. X é positivo. Vamos colocar um zero aqui. X é igual a zero. Certo? Então, o seguinte código causará erro? Não causará erro. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Vou deixar aqui na tela, deem um pause aí e façam no compilador de vocês, no interpretador de vocês. Tá? E aqui nós temos execução de condicionais encadeados. O Python provê uma forma alternativa de escrever seleções alinhadas, como as mostradas na seção anterior. Isso é chamado muitas vezes de como condições encadeadas. Tá? Então é o que? Em vez de colocar um if e um else, e dentro desse else um if e outro else, existe o elif, que é assim, ó. Se x for menor que y, vai imprimir x é menor que y. Se não for menor que y, x for maior que y, o x é maior que o y, vai imprimir o texto. E se não for menor, se não for maior, o x e y devem ser iguais. Tá? Por que isso? Quando a gente está tratando de número maior ou igual, ou maior ou menor, ou ele é maior que zero, ou é menor que zero, ou ele é igual a zero. São três condições aí. Por isso que entra o elif na jogada. Vamos copiar esse código aqui, para a gente entender ele. Tá? Vou receber x igual, digite x. Aqui vai ser interessante eu colocar que ele é inteiro. E aqui inteiro também y, tá? Aqui a gente vai copiar o código. Se o x for menor que y, vamos imprimir x é maior que y, tá? Elif, se x for maior que y, vocês entenderam aqui que antes ele estava adivinhando, digamos assim, se o x for menor que y, então se não fosse menor que y, ele poderia ser igual a zero, poderia ser maior. Aqui a gente já está discriminando mesmo, ó. X é maior que y, x é menor que x é menor que y, x é maior que y, né? Print x é maior que
y. E se nenhuma dessas for satisfeita, else print x e y são iguais. Tá? Vamos executar. Digite x. Meu x é 9. Meu y é 8. Então, x é maior que y. Olhem aqui, ó, aquela coisa que eu fico com implicância, ó, se eu não colocar dois pontos iguais, como ele fica feio, ó. Vamos colocar dois pontos iguais aqui. Dois pontos igual. Dois pontos igual. Executar. Agora sim. 8, 9. X é maior que y. Vamos executar sendo igual. 9 e 9. X e y são iguais. Pessoal, deixa eu até aparecer para eu conversar com vocês. Parece ser confuso de início aqui, tá? Mas garanto para vocês que não é, tá? Vejam esse... Deixa eu ver o que tem ainda aqui na apresentação. Execução de condicionais encadeados. Elif é uma abreviação de else if. Novamente, exatamente uma ramificação será executada. Não há limites para o número de elif, mas apenas um simples e opcional else no final é permitido e precisa ser a última ramificação, tá? O else é quando nenhuma das de nada lá de cima funcionar. Então, if, elif, else. Não deu certo o if, não deu certo o elif, então vai ser o else. Se a gente voltar aqui, ó. If x é menor que y, não é. Elif, x é maior que y, não é. Então, else só podem ser iguais. Cada ramificação é verificada em ordem. Se a primeira é falsa, a próxima então é verificada, assim por diante. Se uma delas é verdadeira, a ramificação correspondente é executada e o comando termina. Mesmo que mais de uma condição seja verdadeira, apenas a ramificação da primeira verdadeira é executada. Tá? Faça um programa que leia e exiba o dia correspondente da semana. Isso aqui vou deixar para vocês tentarem, a gente vai fazer junto depois. Aqui a balaca do dia, deixa eu sumir aqui, ó. Tentem no print digitar isso aqui, ó. Tá? Bem como tá aqui. Que vocês vão ver o que vai acontecer. O que nós temos ainda? Tá? Entreguei para vocês aqui o... A gente pode fazer assim ou com o elif, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês pausarem o vídeo e ver a resolução. Aqui vários if, tá? O que acontece aqui, ó? Se eu digitar 8, ele vai travar o programa, vai dar erro. Aqui, se eu digitar 8, vai cair dentro desse else aqui e vai dar valor inválido, não vai dar erro no programa, tá? Faça um programa que leia 3 números e mostre-os em ordem decrescente. Essa apresentação eu vou colocar para vocês, né? Faça um programa que leia 2 médias semestrais e fale calcular a média anual. Isso aqui é para vocês tentarem fazer, que a gente vai fazer junto em aula. E é isso aí, pessoal, tá? Aqui, como eu tinha combinado para vocês, o vídeo vai ser um resumo para a gente trabalhar em aula, tá? Então, façam isso aí. Tentem fazer os exercícios dessa apresentação. Tentem fazer os exercícios que eu vou dar para vocês. Que daí a gente combina nosso próximo encontro. Certo? Espero que tenham entendido bem. Eu tô recém me acordando, então alguma coisa pode ser que eu tenha deixado passar, mas o grosso modo tá aí, o resto a gente vai trabalhar em aula.
Anotem todas as dúvidas de vocês, tragam em aula, que daí uma dúvida de um já soluciona a dúvida de outro, e assim a gente vai construindo o saber, certo? Grande abraço, gente. Bom final de semana. Estudem.